Mais uma manhã com vocês nesse quadro Café com Reflexão. E fechando esta semana, eu quero trazer uma reflexãozinha, mas com uma interrogação. Você é servo? Durante esta semana eu falei do conceito cristão, do conceito igreja, do conceito do senso que o Brasil traz de fato como sendo público cristão, né? No Brasil. Depois falei da obediência, do obedecer, né? E hoje me veio à mente trabalhar justamente esse conceito, a capacidade de servir, ou se você é servo. E como referência, o Salmo 40, versículo 6, o salmista ele está falando: sacrifícios e ofertas não quisestes, antes a minha orelha furastes. Holocaustos e expiação pelo pecado não reclamastes. Interessante que, neste contexto aqui, a gente convencionou chamar servos de orelhas furadas. O que era um servo de orelha furada na cultura de Israel e o que é um servo de orelha furada na cultura da igreja? Por exemplo, para compreender este servo de orelha furada, a gente tem que voltar em Deuteronômio, ou a gente tem que voltar lá no próprio Êxodo e Levíticos para tentar compreender isto, mas Deuteronômio capítulo 15, versículo 17, então tomarás uma sovela e lhe furará a orelha à porta, e teu servo será para sempre, e também assim fará a tua serva. Ou seja, tinha um período em que o escravo, que era tomado para ser escravo mesmo, um tempo que ele podia servir, e fechando esse tempo ele tinha que sair totalmente com a sua alforria, com a sua liberdade, porque a própria lei ela trabalha bem esse contexto da sociedade de Israel, esse contexto sociológico de uma forma bem adequada. O escravo, que geralmente era tomado por guerras e que estava ali servindo no campo, servindo na casa, servindo na plantação, rachando lenha e assim por diante. Quando chegava, ele trabalhava 6 anos, quando chegava no 7º ano, este ano ele tinha que ser um ano sabático, então era um ano de descanso total, não se podia fazer nenhum tipo de obra servil, e o escravo ele recebia a sua alforria neste ano, e principalmente se este ano era um ano de jubileu, ou seja, um ano de 49 anos, onde o povo já tinha 7 vezes 7 anos de sabático vezes 7, então 49 anos, não é? Então, literalmente a terra descansava, não fazia nenhuma obra servil, o que nascesse no campo, então isto se comia, o que se produzia do rebanho, isto se comia, do ponto de vista da carne, do leite, coisa assim, mas não tinha nenhum tipo de trabalho agrário pastoril, vamos traduzir desta forma. E aquele servo que tinha sido levado para a condição de servo, ele tinha que receber a sua alforria e ele tinha que sair liberto, mas dado momento ele percebia que não era um bom negócio para ele sair livre, porque enquanto na casa do seu senhor ele havia adquirido uma esposa, ele havia adquirido filhos, ele tinha criado um vínculo muito forte de amizade com o seu senhor, dependendo do ponto de vista, se esse escravo era gentil, geralmente ele não era forçado a circuncidar, mas caso ele quisesse, ele podia circuncidar e ele passava a cumprir a lei também. Então era alguém que já praticava o judaísmo, e tudo isso ia criando alguns tipos de vínculos que ficava difícil de romper com a liberdade que havia de acontecer, quer seja pelo jubileu de 49 anos, quer fosse pelo ano sabático, 6 anos trabalhando, 7º ano, então todos deixavam a terra descansar. Mas caso o escravo não quisesse ir, este escravo ele tinha que ser levado ante os anciãos, e o próprio dono do escravo falaria: olha, este homem ele já tem a sua alforria, ele já pode ir embora, no entanto ele não quer ir, ele não quer me abandonar, ele me ama, ele ama o lar, ele adquiriu esposa, ele adquiriu filhos, ele não quer de forma alguma
a perder este vínculo, porque então criava-se um grande vínculo de amizade, de comunhão, de interação, não é? Começava a fazer parte da vida do seu próprio Senhor de fato e de verdade, e aqueles anciãos ouviam isso e pegava uma sivela, então, que é o conceito mesmo, e dependendo em outra versão, traz a proposta de que levava este escravo até a porta da casa e furava com ferrolho que trancava a casa, mas a sivela também era um tipo de ferramenta que se usava para abrir furos em couro, para fazer costura. Então se velava na porta mesmo da casa, para que aquilo servisse então de testemunho de que aquele escravo estava servindo porque amava aquele senhor e amava sua família, amava seus filhos e não queria abandonar o seu senhor, não queria abandonar aquele vínculo que havia criado, e com isso aquele escravo ele se tornava um escravo ou um servo de orelha furada. E aqui o salmista ele está falando justamente sobre isso, sobre o sacrifício e oferta. Não quisestes, antes a minha orelha furastes. Então praticamente o salmista está falando, olha, eu estou te servindo por amor. E quando a gente cai para o conceito do Novo Testamento, isto serve. E é assim, a acusação do mundo contra a igreja, que a igreja ele é a favor da monarquia, porque a monarquia é o soberano que está governando, e o soberano governando, ele pode pegar pessoas, escravizá-las para o seu bel prazer, e nós concordamos com um sistema de escravatura, de escravidão dentro da igreja, mas quando a gente cai aqui no Velho Testamento, a gente está falando de um tempo lá atrás, mas que tinha um direito social e jurídico mesmo, e espiritual para o servo, para o escravo que fosse de fato capturado como escravo, para aquele que se vendia como escravo. Mas quando a gente cai para dentro do Novo Testamento, todo servo é um servo de orelha furada, ou deve ser um servo de orelha furada, porque ele pode ir embora, só que ele não quer ir. Ele ama o seu Senhor. Não tem um monarca, não existe um soberano aqui na terra, não existe aqui esta questão da igreja apoiar a escravidão, não existe isso, pelo contrário, mesmo porque no Novo Testamento, o servo que é servo, devemos considerar que ser servo é ser um instrumento útil e de honra na obra do Senhor, nosso Deus, e também o nosso servir deve honrar o nome do Senhor Jesus, está trazendo consciência de servo para o homem individual em relação a Deus e em relação ao seu Senhor mesmo, que é do ponto de vista do Senhor Todo-Poderoso, que é soberano, não é o soberano como o ditador da Coreia do Norte se propõe ser, mas é o soberano, criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas e que reina e que domina absolutamente. E quando a gente faz a opção de querer servi-lo, é porque de fato é bom servi-lo, é honroso servi-lo, dignifica a nossa condição servi-lo. O cristão só pode atestar a fé cristã e só pode afirmar ser cristão caso de fato ele traga em si esta abordagem de que é servo, a sua orelha está furada, ele serve por amor, porque o servir traz honra na obra do seu Senhor, o servir traz honra ao nome do Senhor Jesus Cristo, e assim um Deus santo e perfeito em seu agir deverá ser revelado através de vidas que manifestam a santidade e o poder deste Deus. E as vidas que manifestam a santidade e o poder deste Deus somos nós, denominados servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo, servos que têm, caso queira, a possibilidade de abandonar o seu Senhor, mas não quer fazer porque isto está totalmente descartado. Servimos porque amamos e tem orelha furada. Agora a orelha furada, a simbologia da orelha furada é que aquele servo servia por amor e nós servimos por amor. Espiritualmente a nossa orelha está furada, mas a questão ainda era um pouco mais profunda,
Se alguém tentasse escravizar aquele servo de orelha furada, de longe ele olhava e ele sabia que aquele servo tinha dono. Então o inimigo de nossa alma, ele olha para as nossas vidas, para a vida de um cristão, de um servo autêntico, que dignifica o nome do Senhor, que manifesta a santidade e o poder do nosso Deus. Ele olha, ele vê as nossas orelhas furadas e ele cai fora, ele bate em retirada, porque ele sabe que nós temos um Senhor, que nós temos um dono, que nós servimos por amor, que a nossa maior gratidão é poder servir, e servir bem não é servir por imposição, é servir porque amamos servir, porque faz bem servir, porque dignifica o servo, porque este servo, então, ele é evidenciado, ele é notório e ele se destaca não só dentre os demais servos, como de fato ele destaca no mundo. Pega aqueles que são escravizados pelo próprio mundo, estes estão sendo escravizados sem saber que estão sendo e se acham livres. Pega um servo do Senhor, ele compreende que ele é servo do Senhor, que ele serve por amor, a sua orelha está furada, ele tem ciência do Senhor o qual serve e ele tem prazer em servir ao Senhor e, sobretudo, ele não quer se envolver em qualquer consciência ou qualquer proposta que possa escravizá-lo do ponto de vista das trevas e do mundo. Amamos o Senhor, servimos o Senhor. A nossa orelha está furada, o inimigo já nos percebeu. O próprio mundo olha para o cristão verdadeiro e autêntico e sabe que ele serve, e sabe que ele é diferente, e sabe que de fato ele representa a glória e a santidade de um Deus todo-poderoso. Sabe que a função dele é servir para honrar o Senhor Jesus. Sabe que ele serve um Deus que é perfeito em seu agir, em seu querer e em seu efetuar. Com isto, eu quero te chamar para a vida de servo cristão, sabendo que a sua orelha já está furada e caso não esteja, você pode permitir ser furada do ponto de vista espiritual. O mundo vai te ver, todos vão te perceber e ninguém vai tascar a mão em você porque você tem um dono. Você tem um dono que é soberano, que é poderoso e que está acima de todos. E a Bíblia está falando que é Deus sobre todos os deuses. E depois Paulo está falando, mesmo porque não existem outros deuses, porque aquilo que a gente configura como sendo outros deuses, Paulo está falando, são demônios. Servimos porque amamos o nosso Senhor e com isto eu quero deixar para este final de semana, essa última fala, esta reflexão. Você é cristão e você é servo. Se você é servo, você tem que ser servo útil, servo de orelha furada, servo que ama. Com isto quero deixar aí para você beijo na alma, beijo no coração, fica na paz e bom início de final de semana.